Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, amém? Uma ótima tarde de segunda-feira para todos vocês, um abençoado início de semana para todos vocês. Estamos de volta aí com mais um estudo aí. Para quem não me conhece, eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, e estamos aí. O tema desse estudo é: ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. É um tema tirado de Hebreus 10, 37. Então, eu agradeço a todos vocês aí que têm aí participado aí da nossa live, todos vocês que têm entrado aí para fazer seus comentários aí na descrição do vídeo. Agradeço a todos vocês que têm aí se inscrito, né, recentemente aí no canal. Eu agradeço a todos vocês que estão aí contribuindo para o crescimento desse canal. Agradeço a todos vocês que estão compartilhando esses vídeos para que, né, esses conhecimentos cheguem na mente de muito mais pessoas, para que, assim como vocês foram iluminados pela graça de Deus, muito mais pessoas também venham a ser, né, iluminadas pela graça de Deus. Amém? Quando lermos alguma palavra na Bíblia, temos que reparar o contexto que ela está sendo dita, o contexto da história, o que a história está falando referente a essa passagem. Por exemplo, esse tema: dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Temos que ver, né, Paulo de Tarso. Eu creio que Paulo de Tarso que escreveu essa carta de Hebreus, e temos que ver por que ele falou isso. Temos que ver o contexto da história para ver por que ele chegou à conclusão de falar essas palavras. Eu não posso pegar a palavra isolada e dizer que a Bíblia está vendo. A Bíblia está dizendo que dentro de pouco tempo, aquele que virá, né, que vem virá e não tardará. Então, abençoados, se eu pegar esse contexto aqui e trazer para os dias de hoje, né, Paulo aqui está falando entre o ano 60 ao 68, alguns dizem que entre o ano 55 a 68, termina em 68, porque em 68 ele foi preso e, né, morto. Então, se eu trazer esse acontecimento que aconteceram lá no primeiro século, entre o ano 60, ou 68, ou 65, 68, eu estou dizendo que esse aqui não tardará, esta palavra não tardará, eu vou dizer para você que já está muito tarde. Vou dizer para você que Cristo está atrasado. Né? Ele está atrasado. Ele está vindo de quê? De avião, está vindo de cavalo, está vindo a pé, porque já passaram 2000 anos. E aqueles que, né, a palavra fala, aquele que dentro de pouco tempo, a palavra está falando aquele, ainda dentro de pouco tempo, esse pouco tempo já se passaram 2000 anos, né? Então, será por que Cristo se atrasou tanto assim? Por que ele está tão atrasado assim? Entendeu? Então, eu não posso pegar essa passagem de Hebreus 10, 37, trazer para o dia de hoje. Porque se eu fizer isso, eu vou dizer que Jesus está atrasado. Que ele não está vindo de avião, não, está vindo a pé. Que já se passaram mais de 2000 anos. Eu acho que mais de 2000 anos a pé
não leva de Israel até aqui a pé 2000 anos, não. A pé, não sei nem se dá para vir a pé de lá para cá, mas se ele vier a pé, não leva 2000 anos. E aqui já se passaram 2000 anos. Entende? Então, a palavra fica fora de foco, a palavra fica fora fora da verdade, fora da realidade, né? Não podemos pegar textos isolados e aplicar para os dias de hoje, aplicar para os nossos irmãos hoje. Está entendendo? A Bíblia é clara, é simples e é verdadeira. Tem muitas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, de inteligência, que não acreditam na Bíblia. Fala que Bíblia é um livro incoerente, que é um livro falso, que não fala a verdade. Por quê? Porque vê uma passagem dessa escrito, né? Dentro de pouco tempo, aquele que virá, que é Cristo, dentro de pouco tempo Cristo vai vir e não tardará, mas já está tarde, há mais de 2000 anos de atraso. Então a pessoa que tem um certo conhecimento, pessoas que pensam, a Bíblia é enganosa, a Bíblia é mentira, é por causa disso aí. É porque lê uma coisa aqui e não entende. Não entende por que esse pouco tempo está se passando, já se passaram tantos gerações, tantos séculos, né? 2000 anos chegamos, né? 2024, mais de 2000 anos chegamos. E esse pouco tempo não vem. Cristo não chega nunca. Né? Será que veio a cavalo e o cavalo perdeu o casco? Gastou? Né? Então, abençoados, nós temos que ler essa palavra dentro do contexto. Porque ainda dentro de pouco tempo do século 21, será que Paulo estava falando para nós do século 21? Temos que entender, abençoado, Paulo estava falando com os discípulos do primeiro século, entre o ano 60 ao ano 68, alguns dizem ano 55 a 68. Como eu falei, né? Não vamos discutir data, porque nenhuma delas são precisas, né? Então não podemos discutir datas. Mas se refere ao primeiro século. Se refere ao primeiro século, já se passaram 20 séculos. Esse pouco tempo não chega. Aquele que vem virá e não tardará. Por que Cristo está tão atrasado assim? Né? Segundo a teologia evangélica, tá? Segundo a teologia evangélica. Eu estou jogando aqui palavras para abrir mente de vocês que estão me ouvindo. Vocês que já me acompanham um certo tempo já têm a mente aberta. Mas tem pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez, pessoas novas que estão chegando, estão me seguindo aí pela primeira vez, que às vezes a mente ainda está em processo de crescimento, de evolução. Então eu estou falando, repetindo palavras para a pessoa entender perfeitamente. Porque Cristo está tão atrasado assim, segundo a teologia evangélica, não segundo nós. Porque nós já cremos que ele já veio. Em 70 DC ele veio. E ele fala com as suas próprias palavras, entre figuras de linguagem, logicamente, mas nós, da graça de Deus, consigamos entender. Mas pessoas novas que estão chegando ainda não entenderam. Aí tem irmãos aí, vocês repetem tanto a mesma coisa, fala sempre a mesma coisa, temos que ir para coisas mais abençoados. Isso é egoísmo. Você recebeu o conhecimento e não entende que tem pessoas novas chegando e que precisam entender aquela mesma coisa que você entendeu. Agora você quer coisas novas e as pessoas novas que chegam, a gente deixa para lá. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo.
até que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Temos que continuar falando, falando e falando. Amém? Uma vez ou outra eu trago coisas novas aqui. Mas quando eu trago coisas novas aqui, muitos de vocês mesmos que reclamam, que a gente fica repetindo, se espanta. Alguns pregadores da graça nem concordam. Outros se espantam quando falamos coisas novas. Por isso que Cristo falou no tempo dele. Ainda tem muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar. E ainda hoje tem pessoas que não podem suportar coisas novas. Trazer coisas novas aqui, tem gente que se espanta, porque não suporta coisa nova. Já não suportava na época de Cristo e ainda não suporta hoje. Pessoas que, estou falando, pessoas que estão dentro da graça. Pessoas que são pregadores da graça, pessoas que são seguidores da graça, ainda não suporta muita coisa. Amém? Então, por isso, tem que continuar falando e falando, porque a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. Então, temos que falar, né? Então, como eu disse, que a verdade é que Cristo já veio. Mas os chamados sábios, os chamados doutores, os chamados doutorados em teologias, né? Não conseguem ver a palavra com clareza. Não conseguem ver a palavra com clareza. Quando cita, né, uma coisa bíblica, uma passagem bíblica, né, eles traz a sua religiosidade nas suas mentes e pegam aquelas palavras do primeiro século e tenta aplicar para o dia de hoje. Aí foge do Evangelho, foge da história e a Bíblia passa a ser mentirosa. A Bíblia passa a ser mentirosa. Por causa de homens assim, que não têm o raciocínio de ver que Jesus, ele estava, Paulo aqui, estava falando uma coisa com clareza para um povo que estava com ele ali no primeiro século, entre o ano 55 e 68, quando ele falou. Paulo recebeu a graça em 36. De 36 a 68 ele falou muito, falou bastante sobre a graça, trouxe bastante conhecimento para o povo. Amém? Então, quando Jesus aqui cita Daniel, anuncia sua vinda. Amém? Paulo foi morto, a palavra eu não posso falar como, em 68 aproximadamente, não vendo a vinda tão esperada do Cristo. Amém? Essa espera era algo muito comum entre os judeus do primeiro século. Amém? Eles sabiam que era fato que ocorria naquele século. Fato que ia ocorrer na geração deles. E os doutores hoje não conseguem entender. Por que eles entendiam que aquilo ia acontecer nos dias deles, na geração deles? Porque Cristo já havia falado isso. Ele diz em Mateus 23, 36, em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Presente geração não é agora do século 21. Uma presente geração lá do século I. Eles estavam cientes que seriam a geração deles, a geração que viria Cristo vir nas nuvens. Não é a nossa geração, igual os religiosos estão esperando ele vir sobre as nuvens. Não, abençoado. É coisas que ia acontecer naquela geração. E aqueles discípulos, aqueles apóstolos, estavam cientes de que essas coisas iam acontecer na geração deles. Porque Cristo falou
sobre a presente geração do primeiro século. Amém? E eles também sabiam que não seria uma vinda invisível, não visível, como os religiosos acreditam, que vão ver visivelmente Cristo descer na nuvem. Não. Eles, no primeiro século, acreditavam que ele viria por sinais. Viria por sinais. E Mateus 24 diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele e seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda. Existiria ali, a Bíblia mostra vários sinais da vinda dele. E os discípulos pediram um sinal. Que sinal haverá da tua vinda? Eles pediram sinal. Amém? Porque sabiam que não viria ele visivelmente, como os evangélicos esperam. Os evangélicos esperam ver ele visivelmente, vindo na nuvem do céu, visivelmente, com olhos visíveis, tá entendendo? Mas não é assim. E aquele povo do primeiro século entendia que não era assim. Essa visão de hoje é uma visão que os doutores da religião trouxeram para hoje. Mas não é bíblico. Porque os discípulos não entendiam como os evangélicos entendem hoje. Eles entendiam que não seria visível a vinda dele. Amém? Eles entendiam isso. Os judeus do primeiro século, eles entendiam que, aqueles que seguiam Cristo, né? Entendiam que a vinda dele seria através de sinais, então pediram o sinal. Qual será o sinal? E ele explica o sinal, né, da sua vinda. Então ele cita Daniel, e Daniel ele fala a respeito disso, como seria a vinda de Cristo. Eu não vou entrar em detalhe, porque eu quero que você entre no meu canal, porque tem vídeos aí falando sobre esse assunto. O último vídeo, por exemplo, estou falando sobre esse assunto. Eu quero instigar você a entrar no meu canal e ver os outros estudos também. Amém? E Mateus 16,4, Cristo diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e um sinal lhe será dado. Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. A não ser o sinal de Jonas. Jesus disse que aquela geração pedia sinais. Era a geração que buscava sinal. E Paulo também disse aos judeus, 1 Coríntios 1, 22, porque tanto os judeus pedem sinais, né, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, da graça, pregamos o Cristo crucificado, o Cristo glorificado. Escândalo para os judeus, escândalos para o sistema religioso evangélico de hoje, loucura para os gregos, loucura para os que dizem ateu, loucura os que são de outras religiões. Amém? Mas, para os que foram chamados, vocês que já me seguem um certo tempo, que já conhecem a graça, vocês que foram chamados, tanto judeus como grego, vocês que foram chamados, tanto católico, tanto evangélicos, tanto espíritas que hoje estão aqui, né? Poder de Deus, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, essa sabedoria que recebemos não é invenção do irmão André, não é invenção do irmão Carlos Gomes, não é invenção do irmão Elcio Jesus, Cristiano, André Pimentel, Geraldo Moraes, Ivanilton da Cruz,
Neildo Cardoso, e vários, graças a Deus, ô glória, que hoje temos muitos homens de coragem aí, dando a cara e mostrando a verdade. Parabéns, meus irmãos, parabéns para vocês. Eu, irmão André, sou irmão de vocês de coração em Cristo e estou aqui para ajudar vocês, né? Embora sou um canal menor do que muitos de vocês, mas eu não vejo números, eu vejo pessoas. E vocês que estão empregando a graça de Deus são pessoas que, com coragem, daqueles que a palavra fala que não somos daqueles que retrocedem. Nós não retrocedemos, como muitos retrocedem. Muitos chegam aí na graça de Deus, mostrando saber tudo, daqui a pouco retrocede. Porque não tem a fé, que quem tem fé vence barreira, pula obstáculo. Amém? Porque está fazendo isso não para se mostrar. Muitos fazem para se mostrar. Mas aqueles que não fazem para se mostrar, mas fazem pelo amor aos irmãos, porque se um dia fui enganado e hoje eu conheço a verdade, eu quero trazer essa verdade e mostrar para o povo. Então, parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Então, quando dissemos aqui que Cristo já veio, eles nos chamam de louco. Mas o próprio Jesus afirma isso. Amém? O próprio Jesus afirma isso. Então, então vamos aqui. Peraí que eu perdi aqui, eu mexi aqui, o negócio perdi. Perdi aqui o negócio aqui. Tá. Vamos lá. Vamos lá, aqui. Mateus 24, 3. Eu bati a mão aqui e saiu tudo do lugar. Então, quando dissemos que Jesus já veio, eles nos chamam de louco. E o próprio Jesus, com as palavras da boca dele, diz... Mateus 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, já cansamos de ler essas palavras, entendeu? Mas cada dia que lemos, entendemos mais coisas. Chegaram eles aos discípulos em particular, dizendo: diz quando serão essas coisas, que sinal haverá a tua vinda? Né? Eles pediram sinais, porque eu já mostrei para vocês que judeus viviam de sinais, né? Viviam de sinais. Então ele pediu um sinal e Jesus respondeu aqui para eles, né? No 15, Mateus 24, 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, já expliquei aqui que Cristo estava se referindo a uma pessoa, a um homem. Quando vocês verem esse homem no templo, no lugar santo, que significa o templo, né? Como disse o profeta Daniel, que ele entenda. Então, Jesus citou Daniel, porque Daniel falou sobre isso. Muito antes de Jesus falar, Daniel já tinha falado sobre isso. Então, os judeus naquela época, eles viviam estudando a palavra, né? Na antiga geração deles tinha o profeta Esdra, que lia a lei em praça pública para todos os judeus ver, todos os judeus ouvir. Eles tinham que ir lá para ouvir Esdra. Então eles estavam cientes da palavra, eles conheciam a palavra, né? Então, quem ler Daniel entende, quer dizer que habitualmente eles conheciam o que Daniel falou, né? Então, Daniel explicou, né, que esse sujeito abominável
que entrou no templo, como diz Jesus, quando vocês verem ele entrar no templo, ali é o dia da minha vinda. Quem lê Daniel entende. Então, quando você vai ler Daniel, Daniel está falando de um príncipe de um povo que viria para destruir a cidade e destruir o templo. E ele fala, Daniel 9, 26, depois de 62 semanas será morto ungido. Em 62 semanas, não vou explicar aqui. Eu já fiz estudo, já falei sobre isso. Isso aqui é desde quando veio, né, lá a ordem da reconstrução do templo, até o templo ser construído, está quase terminando no tempo de Jesus. Amém? Então, depois desse tempo, em que o templo, né, já estava ali erguido, viria um ungido, que viria um Cristo, e ele seria morto. Já não estaria mais. E o povo, depois dele, viria, quer dizer, ele foi morto em 33, né? 33. Em 70 viria o príncipe de um povo, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então Daniel falou que viria um príncipe de um povo para destruir a cidade e destruir o santuário. E Jesus disse lá, Mateus 24:15, quando você vê o abominável da desolação no lugar santo, quando você vê esse príncipe que falou Daniel no lugar santo, ali é o dia da minha vinda. Estão entendendo, abençoado? Eu nem trouxe água aqui. Só a gotinha aqui. Daniel está relatando a invasão de Tito em 70, na cidade de Jerusalém. Ele destruiu a cidade e destruiu o templo. Claramente Cristo disse isso aqui, e pelas suas próprias palavras. E os doutores hoje não conseguem entender isso. Os doutores não conseguem entender isso. Então, aquele que, né, por pouco tempo virá, ele já veio, abençoados. Já veio lá, no primeiro século. Veio no ano 70. Quando Paulo está falando aqui, Hebreus 10, 37, entre o ano 55 a 68, ou 60 e 68, não importa, mas é no mesmo século. Em 70, Cristo veio. E quando ele cita em Mateus 24:15, cita Daniel, e ele está ali dizendo claramente que ele viria quando o abominável da desolação, o príncipe de um povo, como disse Daniel, viria. Ele disse ali que ele também viria. Na destruição do templo, Cristo estava ali presente. Tito destruiu ali porque foi ordem de Deus, foi vontade de Deus. Que se Deus não quisesse que destruísse o templo, não seria destruído. Ele ia dar força para o exército judaico. Pensa você que não tinha exército judaico? Tinha. Tinha o exército judaico. Infelizmente, né, a força romana foi maior. Mas a gente vê na história de Josué, que enfrentou exércitos muito mais poderosos e que Deus estava com ele, e ele venceu exércitos muito mais numerosos, porque Deus quis que ele vencesse. E perdeu muitas vezes quando Deus quis que perdesse. Então tudo é da vontade de Deus. Porque me fizeram uma pergunta. Onde estava Deus? Né? Quando destruiu o templo? Deus estava presente. Só que o templo foi destruído pela vontade de Deus. Para acabar com a religiosidade do povo, que não estava entendendo nada de Deus. Como hoje os pastores evangélicos, a sua religiosidade, não entendem nada de Deus. O templo foi preciso ser destruído, amado, para que se estabelecesse o novo pacto, para que se estabelecesse o novo testamento, para que a graça de Deus
se estabelecesse na sua plenitude, então o templo teria que ser destruído. Né? Então, vamos explicar a palavra aqui para a gente fazer um resumo. Mateus 24, 3, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de sua vinda. Jesus responde, Mateus 24, 15, quando vides o abominável da desolação, quando vi Tito ali, né, no templo, como disse o profeta Daniel, né, esse será o dia da minha parousa. Mateus 24, 34, e em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Não passaria a geração deles, do primeiro século, até que aquelas coisas acontecessem. Não está se referindo para nós hoje. Não está nada se referindo para os nossos dias de hoje. Tudo isso aconteceu na geração do primeiro século. Então, aquele que vem virá e não tardará. Se eu trouxer essas palavras para os dias de hoje, ele está aí com 1954 anos de atraso, contando desde lá quando, né, de 70 para hoje, né? 1954 anos de atraso. A gente geralmente fala 2000 anos, né? Para não ficar fazendo conta. 2000 anos de atraso. Se eu trouxer essas palavras de hoje, vou falar que a Bíblia está enganosa, que Paulo mentiu e que Cristo se atrasou. Mas aqui as palavras estão dizendo para as pessoas do primeiro século. Amém? Para as pessoas dos primeiros séculos. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Quem está falando no livro de Mateus? Jesus. Mateus registrou aqui o que Jesus falou. E Jesus falou isso aqui entre o ano 30 ao ano 33, porque ele foi para o madeiro ao ano 33. Mateus está apenas relatando no seu livro o que Jesus falou. Quando ele fala presente geração, está falando da geração lá deles, do primeiro século. Não é nossa geração de hoje. Então, o que você tem que eu disse no princípio do estudo, você tem que ver o contexto da palavra. O que está se dizendo ali? O que está se referindo ali? Porque Paulo diz ali, aquele que em pouco tempo vem e virá e não tardará. Por que ele tardou? Porque Paulo está falando ali antes de 70. E ele vem em 70. E Cristo afirma aqui, citando Daniel, ele afirma aqui também quando diz, né, em verdade vos digo, não passará esta geração, significa a geração dele, da época dele, onde que ele estava lá falando com aquele povo, no primeiro século. É claro, a palavra é claríssima, abençoados. Amém? Eu peço a vocês que ouçam esse vídeo 1, 2 vezes, pega esses versículos, anote aí, estude esses versículos. Peço a vocês que sejam conhecedores da verdade. Peço a vocês que vocês compartilhem esses vídeos para quanto mais pessoa possível. Peço a vocês que aprendam e ensinam. Reúna pessoas aí onde vocês moram. Bota os meus vídeos aí para as pessoas aprender. Eu tenho os vídeos também, do irmão Carlos, de outros. Eu estou, né, puxando sardinha para o meu canal. Logicamente. Amém? Espero que você tenha entendido. Ouça 1, 2, 3 vezes esse vídeo. Anote, acompanhe, estude. Amém? E se inscreva no meu canal, canal MDCG André Palhares. Aperte o sininho de notificação, dê um joinha aí para mim. Vocês que estão na minha live, eu peço também aí que taque o dedo no like, não esqueça que esses likes é importante. Quando você dá like, o YouTube reconhece
que esses vídeos as pessoas estão gostando e eles passam a recomendar para mais pessoas. Amém? Então é isso aí. Uma tarde de segunda-feira abençoada para todos vocês. E um início de semana aí, cheio de alegria, êxito, felicidade, saúde e paz. Amém? Graça neles. Muito obrigado.